Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre classes abstratas no C Sharp. Vamos voltar no código da última aula. A gente parou o código da última aula. Aqui a gente fez essa classe conta e eu tenho minha conta corrente herdando da conta e a minha poupança herdando da conta, que a gente colocou lá na conta corrente aquela parte de investir do Tesouro Direto, aí criou a classe conta para deixar tudo que era comum para a conta e para a poupança e para a conta corrente dentro da classe conta. Agora nós temos uma situação interessante aqui no nosso sistema. Eu vou até apagar aqui para a gente começar a aula de hoje com o códigozinho aqui do programa principal limpo, para a gente poder ilustrar a situação. No meu banco, eu tenho conta corrente e tenho poupança, né? Tenho aqui a conta corrente e tenho poupança. E essa classe conta, se eu parar para pensar, ela significa alguma coisa concreta no nosso sistema? Faria sentido eu fazer isso aqui? Vamos lá, vou criar um cliente. Cliente, recebe new cliente, Luciano 000. Faz sentido para o meu sistema eu ter uma conta, new conta, agência 1, 2, 3, 4, 5, número 001, cliente. Vocês acham que faz sentido para o nosso sistema, em algum momento, eu criar um objeto da classe conta, eu dar um new conta e criar? Para esse sistema específico, isso não faz sentido. Por quê? Porque no meu sistema, até o momento, ele só tem dois tipos de conta, que é a conta corrente e a poupança. Eu não tenho, nesse meu sistema, essa conta aí que foi criada, que ela não seja nem corrente, nem poupança. Então, acaba que eu estou e no meu código, por causa que eu estruturei, eu criei essa classe conta para poder aproveitar o benefício aqui de herança, organizar lá a minha estrutura de classes, eu criei ela. Só que ela não faz sentido na prática eu ter um objeto, eu dar um new nela e ter um objeto nela no meu sistema. Não faz sentido. Quando acontece isso no nosso sistema, eu tenho a ideia que das classes abstratas. O que é isso? As classes abstratas são aquelas classes que, por algum motivo, eu criei no meu sistema, só que ela não faz sentido haver um objeto, não faz sentido eu dar new e criar lá um espaço na memória para guardar informação daquele tipo de objeto. Por que que isso é um problema? Porque se eu não dizer que essa conta aqui ela é abstrata, eu vou permitir criar um objeto dela que algum programador pode vir lá e criar, e isso não faz sentido para meu sistema. Aí como é que eu resolvo quando isso ocorre? Eu falo que, olha, eu criei essa classe conta porque eu vou utilizar os dados dela através de herança, ou vou utilizar também alguma coisa de polimorfismo, só que eu não quero permitir que seja criado um objeto dessa classe, porque não faz sentido no meu sistema eu ter uma conta que não seja ou conta corrente ou poupança. Eu não quero permitir isso. Aí, como é que eu faço? Eu digo, olha, o conceito dessa classe no meu sistema é um conceito abstrato. Então, eu digo que essa classe é abstrata. Como é que eu digo? Antes aqui da palavrinha class, eu coloco a palavra abstract. Salvei. A partir do momento que eu digo, olha, no meu sistema, a classe conta ela é abstrata. Quando eu faço isso, o que é que acontece? O meu compilador ele não vai permitir mais eu dar um new
nessa minha classe conta, porque ela é abstrata, então eu já não posso mais fazer isso aqui. O que é que isso vai me obrigar? Que se eu quiser criar uma conta, eu tenho que criar ou uma conta corrente ou uma poupança, que são os dois tipos oficiais de conta que tem no meu sistema. Essa conta aqui, ela é um conceito mais abstrato, então, para garantir que ninguém vai criar um objeto dela, eu uso a palavra-chave abstract, que ela vai falar, olha, essa classe ela é um conceito abstrato do meu sistema e eu não quero permitir que ninguém crie um objeto direto, eu dei um new no objeto dessa classe que representa um conceito abstrato para o meu sistema. A gente sempre define o que é abstrato ou não para o sistema que a gente está desenvolvendo, se faz sentido ou não eu permitir criar diretamente objetos do tipo conta ou não, ou eu quero obrigar, não, não vou permitir que vai criar um objeto do tipo conta, eu só vou permitir que vai criar objetos das subclasses de conta, que no caso é a poupança, que herda de conta, e a conta, opa, ou a conta corrente. Só faz sentido para o meu sistema eu ter uma poupança ou uma conta corrente. Só existem esses dois tipos de conta no meu sistema por enquanto, correto? Então, eu uso a palavra-chave abstract aqui para poder garantir que ninguém vai criar um tipo não permitido. Quando a classe tem o abstract, ela é uma classe abstrata, e quando ela não tem o abstract, que eram os tipos de classe que a gente estava vendo até agora, a gente chama elas de classe concretas também. Classes ou classes concretas, ok? Então, não tem o abstract, é uma classe concreta. Tem o abstract, é uma classe abstrata. Qual é o impacto disso? Que quando é uma classe abstrata, eu não posso criar um objeto dela. Correto? Então, vamos lá para a parte de teoria. Então, classes abstratas são aquelas em que não faz sentido para o meu sistema eu permitir a criação de objetos concretos dessas classes. Então, eu não posso dar um new lá de um objeto. Por quê? Igual nesse exemplo aqui específico, no meu sistema do banco, ele só deve permitir ter con- conta corrente ou poupança. Não existe de forma concreta o conceito de ter uma conta que não seja corrente ou poupança. Aí, nesse caso, eu tenho a classe conta lá porque a gente criou na aula anterior. Quem não lembra, volta lá e vê, está no final lá da aula, que a gente precisou criar aquela classe conta para poder aproveitar do mecanismo de herança do C Sharp. Então, a gente precisou criar para poder seguir as boas práticas. Mas eu não quero permitir que ninguém crie um objeto direto dela. Aí eu vou definir agora ela como uma classe abstrata. E, como eu já falei, classes que não são abstratas são conhecidas como com classes concretas. Então, como é que eu faço para criar a abstract, a classe abstrata? Eu uso o modificador de acesso abstract. Eu uso o modificador abstract antes da palavra class para definir, olha, essa classe agora ela é uma classe abstrata. E quando a minha classe é abstrata, igual eu coloquei lá a conta como sendo abstrata, eu não consigo, o compilador não permite que eu crie uma instância. Eu dei um new nessa e criar um novo objeto na memória dessa classe que seja abstrata. Então, qual o motivo de eu criar a classe abstrata? Eu já até falei. Mesmo que eu não possa criar na memória, instanciar um novo objeto da classe abstrata, é importante a gente usar, porque continua permitindo os benefícios de herança e do polimorfismo que a gente viu na aula passada. Então, eu consigo lá do jeito que está, eu consigo usar herança de forma normal. Eu tenho a minha classe conta, ela é abstrata, e eu tenho duas classes concretas, conta corrente e conta poupança, que herdam de conta e são classes concretas. Então,
herança. Eu consigo utilizar o mecanismo de herança e até do mecanismo de polimorfismo, por exemplo. Se eu quisesse, eu poderia continuar criando, igual um exemplo que a gente viu na aula passada, um vetor de contas, de conta. Minha conta é uma classe abstrata. Eu poderia criar um vetor aqui, sei lá, de 10 posições, e o conta de 10 posições. Aqui, quando eu dou esse new conta com 10 posições, eu estou criando o vetor, viu, pessoal? Eu não estou criando os objetos. E consigo colocar dentro dela uma conta corrente, por exemplo. Vou criar aqui só uma conta corrente e também funcionaria a mesma coisa para a poupança, que a gente já estudou isso na aula de polimorfismo. New conta corrente, agência 1, 2, 3, 4, 5. Número 001, titular, cliente. E eu posso armazenar ela aqui. Contas na posição 0, recebe C. Não tem problema nenhum eu fazer isso. Ele é um array de conta, que é a minha classe abstrata. Então, eu consigo utilizar o polimorfismo de subtipagem da mesma forma que, que a gente já tinha discutido na aula passada. Então, classe abstrata, ela não interfere em herança e não interfere em polimorfismo. Esses mesmos benefícios de herança e polimorfismo poderiam ser obtidos com herança comum, que era a forma que a gente estava trabalhando até agora na última aula. A minha classe conta ela não é abstrata, só que eu tinha problema de segurança, igual eu falei. Se eu quisesse, eu poderia criar um objeto da classe conta, mas não fazia sentido nenhum para o meu sistema ter um objeto direto da classe conta. Então, quando não faz sentido ter uma classe concreta, não faz sentido ter uma classe concreta se não vamos, em momento nenhum, precisar instanciar ela. Então, se no seu sistema você tem uma classe concreta que nunca está instanciando, isso aí está indicando que você não está seguindo as boas práticas. Essa classe deveria ser abstrata, porque classes abstratas elas permitem uma maior segurança, pois não permite que alguém, por descuido, instancie um objeto dessa classe que nunca deveria ser instanciada para o seu sistema. Outro exemplo, vamos fazer mais um exemplo para praticar um pouco mais essa ideia de classes abstratas. Então, vamos desenvolver um sistema, está escrito errado aqui, para cálculo de áreas de formas geométricas. Quais os requisitos? Toda forma geométrica deve armazenar a quantidade de lados que possui. Então, vamos lá. Toda forma geométrica deve ser capaz de calcular sua área, toda forma geométrica deve ser capaz de calcular seu perímetro, o quadrado tem o tamanho do lado, o retângulo tem a base e a altura e o círculo tem o raio. Vou desenvolver o sistema para atender isso aqui. Então, eu tenho toda forma geométrica deve armazenar a quantidade de lados. E eu sei que quadrado, retângulo e círculo são formas geométricas. Então, vou ter aqui um herança, né? Então, vamos lá para o nosso trabalho. Vou fechar aqui esses códigos. Vou criar um novo projeto. Vou chamar esse novo projeto de formas geométricas, que eu não consegui pensar no nome melhor. Então, eu vou ter aqui uma classe, vou adicionar uma classe chamada forma geométrica. Por que que eu vou ter essa classe? Porque ela vai ter tudo que é comum para todas as formas geométricas. E o que é comum para todas as formas geométricas aqui? É a quantidade de lados.
Vamos, a primeira coisa aqui, toda forma geométrica deve armazenar a quantidade de lados que possui. Então, eu vou colocar isso numa superclasse, porque para eu não precisar colocar isso em cada uma das subclasses, os benefícios de herança que a gente já discutiu e estudou várias vezes aqui. Então, eu vou criar uma propriedade, chamar int mesmo, quantidade, lados. Ok, vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui que é comum para todas as formas geométricas? Toda forma geométrica deve ser capaz de calcular a sua área. Então, isso é um método. Vou criar aqui um método, public double calcular área. Vou deixar aqui por enquanto vazio. Até eu tenho que retornar aqui um double, né? Vou deixar retornar um zero ali por enquanto. E também calcular perímetro. Public double calcular perímetro. Todas minhas formas geométricas devem ser capazes de. Coloca aqui vazio. Todas as minhas formas geométricas elas devem ser capazes de calcular a sua área e de calcular o seu perímetro. Se é um comportamento que vai ser comum para todos os as formas geométricas, então eu defino ela aqui no na classe base, né? Então, ok. Então vamos continuar. O quadrado tem o tamanho do lado. Pessoal, isso aqui a gente vai melhorar, viu? Eu só estou introduzindo o conceito. Então vamos lá. O quadrado, como é que é? O quadrado tem o tamanho do lado. Então eu vou criar uma classe aqui quadrado. Antes disso, eu vou criar um construtor aqui, public forma geométrica. Vou criar um construtor porque eu quero. Aqui ele vai receber a quantidade lados e vai atribuir para a propriedade. Correto? Porque eu quero que quando uma forma geométrica foi criada, ela já defina logo de cara, obrigatoriamente, a quantidade de lados que ela tem. Programa, vamos lá. Agora a gente está criando, na verdade, a classe quadrado, né? Criei aqui, não, ainda não foi. Eu parei de criar. Definir classe quadrado. A classe quadrado, ela vai herdar da classe forma geométrica. Então, isso aqui com conhecimento que a gente já tinha aprendido até agora. Eu ainda não defini essa classe como abstrata, vou fazer como a gente sabia até o momento. Vou criar um construtor public quadrado. Primeira coisa, eu vou avaliar. Ah, tá. O que que o quadrado tem de propriedade? O quadrado ele armazena o lado. Então, eu vou criar uma propriedade para ele chamada lado. Prop double, que é o tamanho do lado, vou chamar de lado mesmo. Então, eu vou criar aqui o construtor. Ela herda da forma geométrica. A forma geométrica ele espera receber no construtor a quantidade de lados. Normalmente, até agora, como é que a gente estava fazendo? Eu vinha aqui, recebia um int quantidade lados e aqui o próprio a informação específica para as propriedades dessa classe. Então, double lado. Só que não faz muito sentido eu receber aqui a quantidade de lados, porque esse valor não é variável, né? Todo quadrado, a quantidade de lados dele é 4. Então, eu não preciso receber esse valor aqui, porque eu já sei ele sempre de antemão. Aí, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu passo essa informação da quantidade de lados para o construtor da classe base? Então, eu já coloquei aqui logo o 4, passando para o construtor da classe base, porque todo quadrado
tem 4 lados. Isso não muda, está fixo, então eu posso deixar daquela forma ali. E aqui eu recebo a informação específica do tamanho do lado do quadrado, que isso é variável. Cada quadrado pode ter um tamanho de lado diferente, então ele vai vir de uma variável mesmo. O que é que está faltando aqui? Então, vou deixar dessa forma. Se eu olhar lá pela descrição do meu sistema, depois eu implemento retângulo e círculo. Se eu olhar da forma que está lá, o meu quadrado, ele tem a quantidade de lados? Tem, porque ele herda. Ele é capaz de calcular a área? É, porque ele está herdando esse método. Ele é capaz de calcular o perímetro? É, porque ele está herdando. Ele está herdando isso aqui e isso aqui. Ele está calculando de forma correta? Não, né? Porque a área do quadrado é uma forma de calcular, a área do perímetro é outra forma de calcular. Com o conhecimento que a gente tem até agora, como é que eu resolveria isso? Eu teria que redefinir o comportamento do calcular área e do calcular perímetro. Então, eu viria aqui e colocaria virtual, que foi o que a gente já aprendeu anteriormente, virtual. Salvei, e aqui eu teria que redefinir. Então, eu colocaria public override, calcular a área, tirei esse código aqui, e aqui eu redefiniria como é que é a área do quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, eu vou usar, que a gente aprendeu, a biblioteca math com o método poll, para poder calcular a potência. Aí é o lado ao quadrado. Então, isso aqui ele retorna a área do quadrado. Funciona? Funciona, ok. O quadrado agora está calculando corretamente a área dele. Ele redefiniu o comportamento que ele estava herdando lá do método. E aí, a mesma coisa para o perímetro. Eu também teria que fazer a redefinição do perímetro. Então, eu vou lá, public override, faz a redefinição que a gente já aprendeu, e aqui eu vou fazer o cálculo. 4 vezes lado, que é o perímetro de um quadrado. Então, está atendendo corretamente ao que está pedindo no sistema até agora, mas tem algumas coisas que a gente pode melhorar ainda. Ok, isso funciona. Isso aqui é herança comum, tudo certo. Aí, vamos voltar no conteúdo da aula de hoje, que é de classe abstrata. Não, antes disso, vou criar aqui um quadrado que recebe new quadrado, que é que eu tenho que passar aqui o tamanho do lado 4, e eu vou colocar para imprimir aqui que ponto calcular a área do quadrado, vou colocar para imprimir o cálculo da área e vou colocar para imprimir o cálculo do perímetro também. Que ponto calcular perímetro. Ele vai funcionar? Vai. Vamos ver aqui, formas geométricas. Pronto, funcionou ali o mesmo resultado, porque 4 ao quadrado é 16 e 4 vezes 4 também é 16, né? É, Então, ok, funcionando aqui. O próximo passo vamos voltar na teoria lá de classes abstratas. O que é que eu falei? Faz sentido para o meu sistema eu vim aqui criar uma forma geométrica, recebe new forma geométrica? Qual é a quantidade de lados de uma forma geométrica? Existe isso na prática? A forma geométrica é um conceito mais abstrato, né? Então, eu não quero permitir
que o meu sistema ele crie, porque aqui eu posso vir passar qualquer valor e ele não vai dar erro, o meu sistema permite. Mas eu não quero, isso é errado, isso não é uma boa prática, e eu não quero permitir que alguém cometa esse erro na hora que estiver programando. Então, como é que eu faço para corrigir esse problema aqui conceitual? Minha classe forma geométrica, ela é uma classe abstrata. Então, eu vou definir ela como abstract. Agora, eu já não tenho esse problema de poder criar um objeto da forma geométrica, mas ainda tenho alguns outros problemas aqui. Então, vamos para o próximo continuar, que eu vou mostrar o outro problema. Vamos lá para o retângulo. Vou criar a classe retângulo. A classe retângulo, ela vai herdar de forma geométrica também. Aí, está dando erro aqui porque eu preciso do construtor, né? Vamos primeiro olhar o que é que o retângulo tem de específico de dados dele. Ele tem base e altura. Já vou criar logo as propriedades. Double base, prop, double altura. E vou criar o construtor public, porque a classe base tem construtor, a classe derivada é obrigada a ter construtor, como a gente já aprendeu anteriormente. Retângulo. Então, aqui eu preciso receber a quantidade de lados que o construtor da classe base pede? Não, porque retângulo sempre tem a mesma quantidade de lados, que é 4. Então, a mesma coisa que a gente fez com quadrado. E aqui o que que é variável? O tamanho da base e o tamanho da altura. Então, vou receber aqui um double base, double altura. Só que aqui tem um problema, pessoal. Tá vendo que até ficou azul? Base escrito com B minúsculo em C Sharp é uma palavra reservada, que é isso aqui, quando a gente está se referindo à classe base. Então, eu não posso usar isso como nome de variável. Então, para resolver isso, eu vou colocar aqui um underline antes, para não ter problema de estar usando palavra reservada. Aí agora não vai dar mais esse erro. E aqui eu vou recebe base e altura recebe altura, ok? Então, se eu vier aqui no meu programa, consigo criar um retângulo? Retângulo R recebe new retângulo. Eu quero um retângulo de base 5 e de altura 10. Ok, não tem problema. Eu consigo calcular a área do meu retângulo? R ponto calcular área, R ponto calcular perímetro. Consigo, né? Tá dando nenhum erro, vou rodar aqui. Opa, 0 e 0 ali, a o minha área e meu perímetro do retângulo. Se eu for lá na minha classe retângulo, ó, eu programei, coloquei ali e tal, aí eu vi, eita, eu errei, eu esqueci de redefinir o comportamento desses dois métodos aqui, calcular área e calcular perímetro. Eu esqueci de redefinir, então eu acabei introduzindo um erro no meu código e eu não mostrava erro aqui em tempo de compilação. Será se tem alguma forma de eu avisar para o meu programador, olha, você é obrigado a redefinir o comportamento desses dois métodos aqui, porque aí a probabilidade de eu esquecer depois e causar erro é menor. Será que teria alguma forma? Tem. O C Sharp, ele tem uma forma de a gente trabalhar com essas situações. Mas por quê?
Antes de eu mostrar como fazer. Primeira coisa, faz sentido eu, aqui na minha forma geométrica, eu ter uma implementação para a forma de calcular área e uma implementação para a forma de calcular perímetro? Faz sentido? Vocês acham que em algum momento eu vou ter uma forma geométrica que, na hora de calcular a área, esse comportamento de retornar a zero é o comportamento padrão aceitável para ela, e quando eu tiver uma forma geométrica, eu calcular perímetro, quando eu tiver uma outra subclasse de forma geométrica, o calcular perímetro faz sentido esse comportamento padrão aqui, que é retornar a zero? Não, não faz sentido. Então, quando eu tenho um método, uma classe abstrata, que a implementação, eu não tenho uma implementação padrão, eu não tenho um comportamento padrão para todas as subclasses, isso aí me indica que eu não preciso dessa implementação. Eu coloquei aqui um código que não tem serventia para nada, porque ela nunca vai representar um comportamento padrão para nenhuma classe que vá herdar esse método. Então, o que é que acontece nesses casos? Nesses casos, esse método, na verdade, ele é um método que a gente chama que é um método abstrato. Ele não deveria ter uma implementação dentro dessa classe, porque não faz sentido para essa classe esse método ter uma implementação. Então, eu vou apagar aqui o abre e fecha chaves e vou colocar aqui um ponto e vírgula. E eu não coloco aqui o virtual, eu coloco aqui o abstract. Então, quando eu coloco aqui o abstract, eu estou dizendo, olha, esse método calcular área, ele é um método abstrato. Ele não tem uma implementação padrão na classe onde ele foi definido. A mesma coisa aqui para o calcular perímetro. Não faz sentido eu calcular perímetro e ter um comportamento padrão, porque eu não sei, cada classe, cada subclasse, ela vai ter a sua forma específica de calcular a área e de calcular o perímetro. Eu não tenho como fazer um comportamento padrão. Como eu não tenho como fazer um comportamento padrão, quer dizer que não existe, que ele é abstrato. Então, eu vou colocar aqui também que ela é abstract. E o que é que isso aqui causa? Quando eu tenho um método que ele é abstrato, eu vou obrigar que as subclasses implementem esse método, igual retângulo. Aqui ele está falando, olha, retângulo não implementa o método abstrato herdado, calcular área e calcular perímetro. Então, quando eu defino, olha, forma geométrica, eu tenho um método abstrato calcular área e tenho um método abstrato calcular perímetro. Toda subclasse é obrigada a implementar esses métodos. Lembra que eu estava falando aqui agora? Seria interessante que eu obrigasse a subclasse a definir, para a pessoa não esquecer de redefinir aquele método. Então, eu consigo obrigar colocando lá a palavra-chave abstract. Então, quando é um método abstrato herdado, ela é obrigada a redefinir. Eu vou fazer aqui agora a redefinição e não vou ter aquele problema mais de esquecer de implementar. Por quê? Porque não faz, o retângulo ele tem o seu cálculo de área específico e tem o seu cálculo de perímetro específico, é algo que é só dele. Então, ele é obrigado mesmo, eu quero obrigar ele a fazer essa implementação. Então, public, eu uso override, eu sou obrigado a usar override porque eu estou redefinindo também, mesmo que é abstrato, mas é redefinindo. Calcular a área. Tá, antes disso aqui, eu vou só recortar. Como agora é obrigado, eu nem consigo mais rodar desse jeito aqui, porque ele está dando erro de compilação aqui, falando que, olha, tem um método abstrato que foi herdado e não consegue e é obrigado a implementar. Então, eu vou colocar aqui de novo e vou colocar que a área do retângulo é return base vezes altura. Opa, eu escrevi aqui errado, return base vezes altura. E agora nós vamos para o método calcular perímetro. Public override calcular perímetro
apago isso aqui, que isso aqui é coisa de exceção que a gente não estudou, que o próprio é, Visual Studio está colocando automaticamente esse código para a gente. Colocar aqui return, a fórmula é, deixa eu só consultar aqui, 2 vezes base mais altura. Esse é o perímetro do retângulo. Então, agora eu obriguei o retângulo a redefinir esses métodos para poder dar a própria implementação dele, porque eu disse que esses dois métodos aqui, eles são abstratos. Mas por que, Luciano? Qual a vantagem de colocar um método como abstrato? Por que não tirar isso daqui? Por causa disso aqui, ó. Toda forma geométrica deve ser capaz de calcular sua área. Toda forma geométrica deve ser capaz de calcular seu perímetro. Eu quero garantir que toda classe que herdar de forma geométrica, ela implemente esses dois métodos. Eu quero obrigar ela a implementar esses dois métodos. Então, eu coloco elas na forma geométrica como abstrata, porque aí eu tenho certeza que se algum momento eu criar uma classe que herde de forma geométrica, aquela classe vai implementar o método de calcular área e de calcular perímetro. Então, eu tenho certeza no meu sistema que qualquer forma geométrica ela tenha um método que vai implementar o cálculo de área e um método para calcular o perímetro. Isso é questão de um pouco mais de experiência na hora de você programar, você saber quando usar ou não. O que é importante vocês saberem é quando eu quero obrigar e qual o sentido de colocar. Aí, com a prática no dia a dia, vocês vão identificando mais facilmente esses momentos do que colocar, do que não colocar. Mas vocês precisam saber o porquê colocar e quando eu coloco, o que, que é obrigatório ou não fazer. Então, não se preocupem tanto com isso, só entendam mais essas regrinhas. Então vamos continuar. O próximo é o círculo. O círculo ele tem raio somente. Então eu vou criar agora a classe círculo. Ah, tá. Antes de criar círculo, esse código aqui, agora com cálculo da área e do perímetro do retângulo, está funcionando corretamente. Ora, onde é que tem um erro aqui? Tem um erro aonde, gente? Eu esqueci de colocar ponto e vírgula em algum lugar. Deixa eu procurar aqui. Ah, tá aqui, ó. Depois do método abstrato, ele não abre e não fecha chaves, ele tem só um ponto e vírgula. Aí agora aqui vai rodar. Tá lá o quadrado e o retângulo, a área e o perímetro. Agora eu vou criar o círculo, adicionar classe círculo. Ela herda de forma geométrica. Aí vocês vão ver agora, enquanto eu não implementei as coisas que são obrigatórias aqui, ele vai falar, olha, está faltando o construtor e está faltando implementar o perímetro e o calcular perímetro e calcular a área. O compilador ele já avisa para a gente que está faltando, ele não deixa nem isso é erro de compilação. Ele já avisa antes de a gente compilar. Então eu vou criar aqui o que eu preciso, ele vai ter só o raio, double raio, aí eu vou criar o construtor, porque é obrigatório, né, que a gente já aprendeu em aula de construtor. O círculo, ele tem zero lados, não é considerado que um círculo não tem lado, e ele vai receber aqui, como parâmetro do construtor, o raio. Então, raio recebe raio. E continua dando erro, que agora ele falta implementar os métodos abstratos herdados. Então, public override
calcular área. Só uma coisa aqui, pessoal. Vocês estão vendo que não tem a palavra virtual aqui, porque quando ele é abstract, você não precisa colocar o virtual, porque você vai redefinir ela depois. Você é obrigado a redefinir depois. Então, o abstract aqui não coloca o virtual. Então, aqui, como é a área de uma circunferência, de um círculo. A área de um círculo ela é return math.pi, é pi vezes, é πr ao quadrado, né? É pi vezes o raio ao quadrado. Então, math.pow raio ao quadrado. E o perímetro, então, public override calcular perímetro. O raio, o perímetro de uma circunferência é 2πr. 2 vezes π vezes o raio. Então, aqui é a área e o perímetro da circunferência. Vamos testar aqui e vamos criar um círculo. Eu poderia ter chamado essa classe de circunferência também. Recebe new círculo. É de raio 7. E agora eu vou imprimir a área R, R não, aqui é C, né? C ponto calcular área. C ponto calcular perímetro. Agora eu vou rodar e vai estar funcionando aí corretamente como eu esperava que funcionasse. Então vamos voltar lá para os slides. Então, o que é nesse último exemplo, além de classe abstrata, forma geométrica, eu também introduzi para vocês o conceito de método abstrato. Numa classe abstrata, eu posso ter métodos concretos, que é método que tem implementação, igual no início lá, o calcular área, o calcular perímetro, eles eram métodos que tinham implementação. Quando é que eu bato o olho e sei que o método está implementado ou não? Se ele abriu e fechou chave, mesmo que não tiver nada dentro, ele está implementado. E pode ter também métodos abstratos. O que é que são métodos abstratos? São métodos que você só está definindo que deve existir e alguma subclasse ela vai ter que implementar obrigatoriamente aquele método. Aí eu chamo esse método de método abstrato. Ele é só declarado, mas ele não é implementado. Quando é que eu utilizo o método abstrato? Quando ele não tem uma funcionalidade padrão definida dentro da classe abstrata, mas eu quero e essa funcionalidade padrão que poderia ser herdada, né? Quando ela não tem essa funcionalidade padrão, mas eu quero obrigar que toda subclasse concreta implemente esse método, eu uso o método abstrato. Ok? Se você chegar na situação que você tiver algo nessa situação, você usa método abstrato. Também utiliza-se o mesmo modificador abstract para definir um método como abstrato, que foi isso aqui que a gente viu. Quando eu estava aqui na minha forma geométrica e eu estou dizendo que esse método ele é abstrato, eu uso a mesma palavra-chave, a mesma palavra reservada abstract, para poder dizer, olha, esse método é abstrato. As subclasses concretas ou também alguma subclasse abstrata que for implementar esse método herdado, ela deve utilizar o override. É obrigatório utilizar o override para implementar um método herdado que era abstract, que foi o que a gente fez também. Aqui vamos no retângulo. Como eu fui redefinir esse método calcular área que era abstrato e estava sendo herdado, eu sou obrigado a usar o override. Se eu não colocar o override, ele não vai dar erro aqui, mas ele vai dar erro achando que você não implementou o método herdado abstrato, porque
Para eu indicar, olha, eu estou implementando o método abstrato herdado, eu tenho que colocar aqui o override para indicar que eu estou redefinindo o método abstrato herdado. É obrigado fazer isso. É obrigatório que todas as subclasses concretas, então toda subclasse que for concreta, ela tem, e eu quero que ela seja concreta, ela tem que implementar todos os métodos abstratos errados. Se eu tenho uma subclasse, eu quero que ela seja uma subclasse concreta, mas ela herda um método abstrato e eu não implementei esse método abstrato, vai dar erro. Ele vai dizer, ou você implementa o método abstrato, ou você define essa classe como abstrata. Por que isso? Porque só pode ter método abstrato em classe abstrata. Eu não posso ter método abstrato em classe concreta. Não é permitido declarar um método abstrato em classe concreta. Ou declarar ou herdar um método abstrato em uma classe concreta sem implementar esse método. É possível criar uma subclasse abstrata em que sua superclasse seja concreta, não tem problema nenhum. Eu posso ter uma classe A concreta, uma classe B abstrata que herda da classe concreta A, não tem problema nenhum, e eu posso ter uma classe C concreta que herda dessa B que é abstrata. Então, não tem problema uma classe abstrata herdar de uma classe concreta. Mas as regras lá de método abstrato, quando tem que implementar ou não, continuam a mesma coisa. E uma classe abstrata, ela não precisa ter método abstrato. Vocês lembram que no início lá, quando eu estava mexendo aqui no meu código, eu coloquei só o abstract aqui na classe e aqui os meus métodos estavam implementados e ele funcionou normalmente. Por quê? Uma classe abstrata, ela não é obrigada a ter método abstrato. Mas, se eu tiver método abstrato, a classe precisa ser abstrata. Método abstrato, eu só crio ele se eu precisar dele no meu sistema. Não é obrigado. É mais comum ter classe abstrata do que ter métodos abstratos. Se o meu método ele for private ou static, ele não pode ser abstrato. O compilador vai avisar para vocês, ó, tem erro, esses métodos, se o método for private ou static, ele não pode ser abstrato. Ok, então, por hoje é isso e até a próxima aula.